Fala galera, aqui é o professor Bruno Castelo da Costa. Hoje eu vou explicar como pode se dar a estrutura para que a gente possa trabalhar a prática dessa tomada de autonomia dos alunos na zona de arrebentação sem que o professor precise encostar neles. Então a gente tem essa pré-condição já definida, que o desenvolvimento do aspecto ambiental ele vai trazer a reboque. Ele vai estimular o desenvolvimento do aspecto individual e do aspecto manipulativo. Então, priorizando o aspecto ambiental, o nosso contato com a praia. A estrutura ela vai levar em conta também a realidade ambiental, se aquela praia possui, por exemplo, fundo de pedra, fundo de coral, se possui incidência de flora, de fauna marinha que preocupa a gente de alguma forma. A gente tem que aprender a lidar com isso, né? Por exemplo, Boca de Rio, no Havaí, quando está chovendo muito, a água fica marrom, não se deve entrar na água porque realmente existe um perigo real de tubarão, e é um tubarão que ataca. O perfil e o objetivo dos alunos, isso também tem que ser considerado na nossa estrutura. Então eu peguei aqui o exemplo do aluno que eu considero o mais complexo, o mais difícil de ser trabalhado. É um aluno que ele já chega com uma ideia pré-concebida de que ele quer aprender a pegar onda de prancha ou de pranchão, e ele diz que ele já tem muita desenvoltura, já conhece muito bem o ambiente da praia, o mar, e ele tem pressa, é um aluno ansioso. Então, dentro do objetivo, normalmente eu tenho alunos que querem aprender a pegar onda de prancha, né, ou de pranchão, surf, alunos de surf de peito, e aí no caso aqui é uma facilitação, porque o objeto da manipulação ele era uma prancha, era um objeto externo, agora passa a ser o próprio corpo. Existe a manipulação? Existe, mas é do próprio corpo, então é um pouquinho menos complexo. E aqui uma etapa ainda menos complexa, que é o nadador de travessia, o triatleta, que ele quer simplesmente entender melhor a arrebentação para poder otimizar o momento em que ele vara o mar, né, para poder realizar a sua travessia. Então, pegando aqui o exemplo mais complexo do aluno que quer pegar onda de prancha, que acha que conhece, acha que é bom já, e ele tem pressa. Então, de início, eu vou falar para ele o seguinte: cara, olha só, a gente vai fazer atividade, a gente vai fazer aula num horário em que não tenha ninguém na praia, porque a gente não vai usar o strap, tá ok? Aí eu já vou sentir como é que vai ser a reação dele. Porque eu preciso que ele perca a prancha para poder observar o real nível dele de aquacidade, de natação ali, né, de conforto na água, e a real experiência que ele tem dos elementos intervenientes ali na zona da arrebentação. Daí a gente vai ter 4 cenários possíveis. O cenário mais simples, em que o mar está tranquilo para aquela pessoa, e aí ele consegue entrar, né? No caso ele quer aprender a pegar onda de prancha, então a gente vai entrar de prancha, ele com a prancha dele e eu com a minha. O cenário em que ele consegue entrar e que ele se sente à vontade, então esse cenário vai significar o quê? Então a gente vai pegar onda, ele com a prancha dele e eu com a minha. A gente vai ficar próximo de surfistas bons, e eu vou falar para ele observar aqueles surfistas, para ele começar a compreender o que está acontecendo, como é que é a dinâmica, e poder observar também quais são as posturas, os movimentos, né, os comandos, os fundamentos que os surfistas habilidosos realizam para que ele eventualmente comece a imitar, copiar aquilo ali e poder treinar. Só que esse cenário aqui ele tem uma certa preocupação que eu já tratei no capítulo anterior, e alguns vídeos atrás a gente falou, quando a gente falou sobre o crescimento da aprendizagem e a equalização, que o ambiente é muito dinâmico. Então a gente tem que parar e pensar se vale a pena o aluno ficar muito tempo, porque isso aqui significa que ele vai ficar muito tempo parado. Para a pessoa que não tem muita leitura de mar e muita habilidade com a prancha, ela fica muito tempo parada, daquelas 2 horas de aula coletiva, vai ficar 60 minutos, 90 minutos talvez, praticamente parado no line-up, lá à espera das ondas, atrás da linha da arrebentação, e sendo que ele pode talvez fazer essa atividade de tentar pegar onda depois e aproveitar a presença do professor para desenvolver o quê? Desenvolver mais aquacidade,
mais aptidão física, conhecer melhor o ambiente, explorar o ambiente para desenvolver isso aqui, tá? E tem o cenário 2, então quando o mar sobe um pouco, ele ainda consegue entrar, mas ele começa a se sentir inseguro. Esse é o cenário ideal para a gente trabalhar a autonomia dele, porque quem vai dar o recado para ele, que ele precisa daquilo, não sou eu, não é o professor, ainda mais quando se trata de uma pessoa ansiosa, uma pessoa que acha que é fácil, sabe? Que ela já está preparada. Então o mar é que vai dar o recado, fala, opa, não é, o buraco é mais embaixo. Então esse cenário aqui é um cenário interessante e que ele me possibilita chegar para ele e falar o seguinte, olha só, cara, agora talvez está com um pouco de medo, perdeu a prancha, vamos trabalhar essa sua deficiência, você percebeu que existe uma fragilidade aqui? E aí abre portas para a gente começar a fazer todo um treinamento anterior ao aspecto manipulativo, que é treinar o aspecto individual junto com o ambiental. Então fazer um treinamento sem prancha e muitas vezes sem a obrigação de ter que pegar a onda, para a gente poder voltar a atenção um pouco mais para o ambiente à nossa volta de forma menos preocupada, menos engessada e não atentando também muito para formas e técnicas nesse momento. O que mais vale é sentir o movimento ambiental e procurar interagir com ele. O cenário 3 é quando o mar sobe mais e o aluno ele fala, olha, eu não tenho condição de entrar. Esse cenário aqui é importante a gente estar presente na praia e a gente procurar exercitar o aspecto individual na areia, correr, fazer exercícios de calistenia, de força, resistência muscular localizada, e a gente presenciar a manifestação dos elementos da natureza quando a energia ali naquele ambiente está muito forte, para a gente poder ir observando e aos pouquinhos e chegando perto. E isso aqui a gente também pode fazer simulações de incursões no mar, por exemplo, numa parte do mar mais controlada, por exemplo, próximo num canto, onde as ondas não estejam tão fortes, ou até na boca de uma vala que talvez esteja com um banco de areia mais raso, a gente consegue simular num quebra-coco, na areia, aquele exercício da tartaruguinha que vai rastejando e sente como é que é você rolar na areia e a areia revolver na sua cara quando a onda estoura. E tem o cenário 4. O cenário 4 é o cenário quando o aluno, no caso um aluno mais destemido, um pouco sem noção, ele acha que ele consegue entrar, mas eu sei que ele vai estar em risco, que aquele cenário está à frente do tempo dele, ele não está preparado para aquilo, e eu vou falar para ele, cara, você não vai entrar hoje. E aí bate no ponto fundamental que tem a ver com todo o anterior. Isso aqui precisa que o aluno dê um voto de confiança no professor. Isso aqui precisa ser compreendido e aceito de antemão para que o trabalho possa ser levado a cabo. Senão, não vai dar certo. Pessoal, o vídeo está na íntegra no youtube.com/surfingpedagogy. Hoje é dia das mães, feliz dia das mães a todas as mamães. Depois daquele conferência surfingpedagogy.com. Saudações, surfistas de alma. Aloha!